Esta palestra contém conteúdo sexual e foi gravada em um auditório com vários casais em um encontro para casais com o médico e especialista em DST, Dr. Jairo Rocha. Por isso, contém palavras pesadas e impróprias para menores de 14 anos. Eu trabalho junto com minha esposa. Eu sou médico, ela é enfermeira e nós fazemos esse trabalho junto. Mas hoje de manhã nós já fizemos um outro encontro. Ela me ajudou nesse outro encontro, então infelizmente não deu para estar aqui agora à tarde comigo. E o nosso trabalho, muito voltado para o nosso dia a dia com os nossos pacientes portadores do vírus da AIDS. Muito que nós vamos trazer aqui para vocês é pela nossa experiência do nosso dia a dia. Além disso, eu faço consultoria em várias empresas. Hoje as empresas estão muito preocupadas que os seus funcionários trabalhem bem. Aquele funcionário que tem um problema em casa, ele já chega na empresa trazendo seus problemas para dentro da empresa. Então ele não rende. Então, por causa disso, as empresas estão patrocinando, várias empresas no Brasil, a gente tem viajado o Brasil todo, fazendo esse tipo de palestra que a gente faz aqui para vocês, em empresas, só que ali a gente trabalha como consultor, como profissional. Uma palestra dessa é na faixa de R$ 1.500 a R$ 2.000, uma palestra de 2 horas, numa empresa em São Paulo, em Belo Horizonte, em Rio Grande do Sul, porque as empresas, elas preferem investir, gastar um dinheiro com um consultor, com um palestrante, com alguém especialista nessa área, sabendo que vai ter o retorno na produção dos seus funcionários. Aquele funcionário que está bem com a sua esposa, que está bem com a sua família, ele vai render muito mais no emprego dele. Então esse trabalho que as igrejas começaram a fazer, um encontro de casais, onde vocês passam 2 dias reciclando a vida conjugal de vocês, esse é um trabalho que nasceu no coração de quem? No coração de Deus. E ele fez com que a sua igreja começasse a fazer esse tipo de trabalho. Isso nasceu há mais ou menos 20 anos que começou esse tipo de trabalho dentro das igrejas, do encontro de casais, encontro de famílias, porque eles veem que se uma família vai bem, tudo em volta dela vai bem. Porque a família é a célula da sociedade. O marido e a mulher, eles são a célula de tudo. O que é a célula, hein, gente? O que é a célula? A biologia diz que é a menor porção viva de um organismo. Então, a menor parte viva do organismo é a célula. E para vocês terem ideia como que a célula é importante, vocês sabem de onde que origina o câncer? De uma única célula. Uma pessoa morre com câncer quando uma única célula, no seu desenvolvimento, no nascer, crescer, amadurecer, dividir, nessa etapa da divisão, se ela se divide de uma maneira errada, ela vai gerar células de uma maneira errada. E essas células vão começar a destruir aquela parte do órgão, o órgão destrui o organismo destrui o corpo. E assim uma pessoa morre. Então nós que somos a célula, o marido e a mulher é a célula da sociedade. Então essa célula, se ela começa errada, ela vai destruir uma sociedade. Agora, se ela é uma célula bem formada com base, ela vai só dar lucro para a sociedade. Hoje a gente está muito preocupado com custo. Empresa, eu sou empresário, eu como médico, sou do ramo de laboratórios, temos vários laboratórios no estado do Rio de Janeiro, e a nossa preocupação é custo. Tudo nosso é custo. Para quê? Para que a empresa possa estar sendo lucrativa. Então, se uma coisa vai errada, vai tudo dando errado. Então, isso que a gente está fazendo, o que a igreja está fazendo, o que Deus está fazendo com a família, por quê? Ele quer lucro em cima disso. Ele quer que essa família seja lucrativa para ele. Como assim? Que os pais gerem filhos, que gerem netos, cada um mais produtivo para ele. Qual é o lucro que Deus quer da gente? Qual a produção nossa? Hein? Qual a produção de cada um de nós aqui? O que é que nós temos que gerar? Gerar o quê? Nós somos o quê, hein? A Bíblia diz que nós somos o quê? Sal da terra, mas eu estou falando em gerar.
gerar ovelhas. Nós somos ovelhas. Então, qual é a nossa produção? Gerar mais o quê? Ovelhas. E essas ovelhas a gente começa a gerar aonde? Dentro da nossa própria casa. É a mulher gerando o marido como ovelha, o marido gerando a sua mulher como uma nova ovelha, o pai e a mãe gerando os filhos como ovelhas. Para quê? Qual a finalidade disso? No final de tudo, o crescimento do reino de Deus aqui na terra. Então esse é o objetivo final nosso aqui dentro. A palavra de Deus diz para nós, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então essa é a nossa função. Nós, quando aceitamos a Jesus, temos uma vida transformada por Ele, automaticamente a gente quer que todos que estejam ao nosso redor comecem a sentir isso também. Isso aí interfere muito na família, gente. A palavra de Deus diz, né? Portanto, deixará homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ambos estavam nus e não se envergonhavam. Então essa daí é o que Deus quer. Esses 2 versículos de Gênesis é o que Deus quer para nós. Portanto, deixará, quando o rapaz se apaixona pela moça, ele deixa o pai e a mãe e vai constituir a sua nova família. Os 2 agora serão uma só carne. Os 2 estão nus, eles têm intimidade, eles não se envergonham. Então é isso que Deus quer entre nós, tá? Esse trabalho que a gente faz aqui, como eu falei, para as empresas aí fora, nós cobramos um valor profissional, valor de mercado. Agora, nas igrejas, nós fazemos um trabalho como um ministério nosso, em função dos nossos pacientes portadores do vírus da AIDS, de uma instituição chamada Centro de Atenção e Atendimento à AIDS, onde nessa instituição nós fazemos um trabalho nas ruas, com comunidade de rua, levando quentinha, levando alimento para essas pessoas e levando também preservativos. Nós distribuímos para a comunidade de rua preservativos, o grupo sai todo uniformizado, todo arrumadinho, e a gente dá um alimento para essas pessoas, e além do alimento, a gente dá o preservativo. Por isso que quando a gente faz essas palestras, pede à comunidade que recolha alimentos não perecíveis para a gente, que esse alimento nós transformamos em cesta básica ou alimento para essa comunidade de rua. E ali nós atendemos as mais variadas pessoas. Por exemplo, aqui são travestis, profissional do sexo, mais travestis. Então nós não discriminamos, a gente encontra na rua, a gente chega a eles. Qual é a nossa finalidade final disso aí? É falar de Jesus para ele. Agora imagina eu, 2 horas da manhã, de terno, com a Bíblia debaixo do braço, para falar para esses travestis. Eles vão querer conversar comigo? Não, né? Não vão nem chegar perto. Agora se eu chegar com a quentinha, 2 horas da manhã, aquele cara que está lá 3, 4 horas na rua, morrendo de fome, se eu der uma quentinha para ele arrumadinha, com um garfo descartável, chegar, cara, você está aí na rua, está transando aí, você tem camisinha? Der camisinha para ele, esse pessoal vai ou não vai conversar com a gente? No mínimo, eles vão prestar atenção no que a gente estiver falando. Então, depois que a gente ganha essa pessoa, aí a gente começa a falar de Cristo para eles. E essas pessoas, nós encaminhamos, aqueles que têm alguma doença sexualmente transmissível, alguma coisa, a gente encaminha para a universidade onde nós trabalhamos, e ali nós começamos a tratar. Aqueles que estão na rua, é interessante que a gente pensa que a comunidade de rua é só aquele mendigo largado que não quer nada. Nós temos encontrado pais de família na rua se prostituindo, mães se prostituindo. Nós já pegamos um advogado na rua, um médico se prostituindo por causa de uso de droga. E a essas pessoas nós encaminhamos para as casas de recuperação com as quais nós mantemos parceria. E é com essas pessoas que a gente aprende muito do que a gente vai falar para vocês aqui, tá? Essas pessoas já tiveram, às vezes, uma família, tiveram famílias constituídas, tiveram um lar, mas, de repente, por não se reciclarem, por não terem o poder de Deus nas suas vidas, acabaram indo para a sarjeta e estão ali nessa situação. Então, com eles, a gente tem muita experiência. Então, quando a gente se preocupa com o que a palavra de Deus diz, portanto, deixará homem pai e mãe.
O deixar é importante, a gente se preocupar com o deixar físico, o deixar geográfico, o deixar financeiro e o deixar emocional. O deixar geográfico, inclusive tem até um dito popular que diz, quem casa, ele diz um pouquinho mais, quem casa quer casa longe da casa, de onde se casa. Não é isso que a gente se preocupa? Você vai querer ter sua casa, quem casa quer casa, do lado da casa do seu pai? Já imaginou aquela primeira noite, quando você está lá com aquela corda toda, doido para descarregar aquela tensão todinha de 3, 4 anos de namoro, é hoje que eu vou lavar a égua, vou fazer tudo que tem direito. Aí quer dar aqueles gritos na hora que está começando a gozar, quero gritar, e do lado do seu quarto está o quarto da sua mãe. Já imaginou que situação? Não dá mesmo, né? Então esse ditado, quem casa quer casa longe da casa. Então a gente quer estar sozinho para a gente se conhecer, né? Isso é muito importante. O deixar financeiro não é a gente ficar dependendo de pai e de mãe para comprar comida para dentro de casa, para comprar. Não, se eu me casei, eu ganho só um salário e minha mulher ganha um salário, nós vamos viver com 2 salários. Vamos comprar somente aquilo que a gente tem direito. Eu não tenho condição de alugar uma casa de 3 quartos, sala, eu vou alugar um quartinho, mas que esse quarto seja só meu com minha mulher. Que quando eu cheguei ali, fechei a porta, nós somos donos do quarto, nós arrumamos do jeito que a gente quer. Isso é importante para o casal analisar. E o deixar emocional. Muitas vezes a pessoa mora numa casa longe, afastada, não vê o pai e a mãe, não recebe dinheiro dele, mas o telefone toca todo dia. Mamãe, aconteceu isso, isso e isso. Mamãe, papai. Isso atrapalha a beça, né? Então nós devemos, a partir do nosso casamento, ter como prioridade o nosso marido e nossa mulher. A família vem depois, os filhos vêm depois, o trabalho vem depois, a igreja vem depois. Portanto, deixará homem, pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. É a sua mulher, né? Uma outra coisa importante, a união. O que significa a união? É um compromisso. Esse compromisso tem que ser, em primeiro lugar, um compromisso monogâmico. Isso tem sido uma tragédia no mundo todo, a falta de monogamia, tá? Hoje a AIDS está aí se alastrando de uma maneira tremenda. Nós já aprendemos a tratar os pacientes. Um paciente que morria com AIDS em 86, 88, ele morria com 6 meses, 1 ano. Hoje esse paciente já está durando 10 anos, 15 anos. Nós não conseguimos matar o vírus, mas nós conseguimos tratar o doente, tá? Então, esses pacientes estão aumentando muito a sua sobrevida. Agora, tem uma coisa importante que acontece com eles e que a gente não consegue mudar, é o comportamento. Eu trato a doença, mas não trato o comportamento da pessoa. Aquele que é usuário de droga, continua usando droga. Aquele que é profissional do sexo, continua como profissional do sexo. Nós temos vários garotos de programa com os quais a gente trabalha. E esses garotos, cada um mais bonito que o outro, um cara de 1,90 m, corpo todo malhado, todo saradão, aquele negócio todo contaminado com o vírus da AIDS. Aí eu falo, cara, você está transando de camisinha? Ah, doutor, na hora que a gente chega, o cliente quer transar sem camisinha, eu vou falar com ele que eu tenho AIDS, eu sou maluco de perder o cliente? Aí acaba transando sem camisinha. E muitas pessoas acham que para transar de camisinha é na penetração. Mas boquete, favor oral, sexo anal, roça-roça, tudo isso, a gente que trabalha com DST, vai ver que a camisinha tem que estar o tempo todo sendo usada. Tá? E esse pessoal transa direto sem camisinha. Por isso que a taxa de pessoas casadas está aumentando assim estupidamente. A gente a cada dia está ficando mais assustado com o número de pessoas casadas se contaminando. Por quê? Falta da monogamia. No final da palestra, minha palestra é dividida em harmonia conjugal e harmonia sexual. Na harmonia sexual a gente fala da anatomia, das áreas erógenas, da curva de orgasmo e as DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis. Vocês talvez nunca tenham visto alguma das coisas que nós vamos mostrar para vocês aí, tá? A nossa finalidade é vir aqui, é passar tecnicamente para vocês o que está acontecendo atualmente
e mostrar a comparação com a palavra de Deus. Tá? Então essa é a nossa finalidade aqui. Não é para sair todo mundo assustado aqui, mas é para sair com o pé no chão na real. Tá? Nós estamos assim tremendamente preocupados com o número de mulheres casadas que estão se contaminando com seus maridos. Por exemplo, a faixa etária minha, na faixa de 40 a 50 anos, nós nunca fomos preparados durante nosso crescimento, nosso desenvolvimento, para ter relação extraconjugal de camisinha. A nossa sociedade passou o quê? A mulher tem que vir para o casamento virgem. O homem tem que experimentar tudo antes de casar, para ele vir com super experiências para o casamento. Esse foi o conceito na nossa época. E ainda é, a sociedade ainda tem essa prerrogativa. Só que nós nunca ouvimos falar em camisinha na nossa adolescência. Então hoje essas pessoas estão com 40, 50, 60 anos e acham que podem transar, continuam transando, só que na hora H não usam camisinha. Se contaminam e estão contaminando as suas mulheres. Nós temos 1000 experiências em cima disso daí. Então esse compromisso que Deus quer, portanto deixará o homem pai e unir-se à sua mulher. Essa união, esse compromisso, em primeiro lugar tem que ser monogâmico. Então quando ele é monogâmico, automaticamente, meus irmãos, ele é permanente, até que a morte o separe. E depois tem, nesse compromisso, uma coisa muito importante também, que é, nesse compromisso, a gente conhece a pessoa com quem a gente está vivendo. Deus dá tanta valor a esse compromisso, que ele quer uma exclusividade para o casal também. Então, eu tendo exclusividade, tendo monogamia, vai ser permanente. E a exclusividade é tão importante que Deus diz em Deuteronômio 24:5 o seguinte: quando um homem tomar uma mulher nova, não sairá à guerra, nem se lhe imporá carga alguma. Por um ano inteiro ficará livre em sua casa e alegrará a sua mulher que tomou. Essa foi a ordenança de Deus para o povo de Israel naquele período. Em Deuteronômio 24:5 ele disse isso para o povo: você, cara, está casando hoje com uma menina, você não vai para a guerra, você não vai ter trabalho pesado, você não vai lidar com as pessoas, você não vai fazer nada. Você vai ficar um ano somente na sua casa com a sua mulher, com uma única finalidade: alegrar a sua mulher. Por que Deus não mandou a mulher alegrar o marido, hein? Se vocês observarem a situação de vocês dois, quando vocês querem manter uma relação sexual, a mulher chega na cama, deita, manda o marido penetrar, daqui a meio segundo ela gozou. É assim que acontece? E o homem? O homem é igual coelho, né? Vai ser bom? Foi. Né? Já acabou. Por quê? O homem só de pensar já gozou. Tá? Então há uma diferença do homem para a mulher. Por isso que Deus disse: o homem alegrará a sua mulher. Então ele tem que preparar a sua mulher todinha, de modo que ela tenha prazer na relação sexual. Então isso é uma das primeiras coisas que a gente tem que aprender aqui hoje. O homem é um ser lógico, nós pensamos com a cabeça. A mulher é um ser emotivo que pensa com o coração. Tudo aquilo que você faz com a sua mulher, ela guarda anos e anos. Coisas boas ou ruins. Se você observar, de repente sua mulher fala para você: você lembra daquela situação que aconteceu aquele dia? Você nem lembrava do negócio. Aquilo marcou a sua mulher. Por isso que hoje, em obstetrícia, as mulheres são orientadas para terem o mínimo possível de problemas durante a gravidez. Os maridos são orientados, o médico chama o pai: vem à consulta com sua mulher, ela está grávida. E um dos conselhos que a gente dá: fulano, você evita o máximo possível de transtorno para sua mulher, porque ela vai passar tudo para a criança. Ela vai guardar com ela e vai passar para a criança. Porque a mulher pensa com o coração, o homem pensa só com a cabeça. Por isso que Deus quer que o marido prepare bastante a sua mulher. Você, nesse um ano, você vai conhecer todas as características da sua mulher. De modo que na hora que forem para a cama, os dois vão ter prazer. Ela não vai ficar: ih, fulano, hoje eu estou com uma dor de cabeça tremenda, estou com cólica, estou com isso, para não ter relação, porque ela não sente nada.
Então é importante que o marido saiba como preparar sua mulher. Tá? Por isso que Deus deu essa exclusividade para o casal. Então nós já vimos o deixar, o compromisso, e os dois são uma só carne. Aqui mostra que nós passamos a ser uma só carne. Inclusive, a gente que trabalha com doença sexualmente transmissível, esse é o maior exemplo de que marido e mulher são uma só carne. Quando a mulher aparece com um corrimento, ela vai no ginecologista, na ginecologista, o médico, quando prescreve para ela, fala o que com ela? Hein? Que? Não, mas quando ele dá um remédio para ela, o que? O casal. Os dois têm que tomar. Né? Então, quando há uma infecção do aparelho genital da mulher, o marido tem que se tratar também. Porque os dois estão com a mesma infecção. Se o marido não se trata, ela se cuida, está legalzinha, daqui a um mês volta tudo nela de novo. Então isso é a característica mostrando que os dois são uma só carne. Agora os dois não são só um só espírito e uma alma, não. O nosso espírito é o quê? É individual. Tudo que eu fizer, eu vou ter que prestar conta a Deus. Não é minha mulher, não são meus filhos, sou eu. Então mostra que espiritualmente nós somos individuais. E a nossa alma? O que é a nossa alma, gente? É o nosso querer, é o nosso sentimento. Eu gosto de verde, eu gosto de azul. A nossa alma, o nosso temperamento, nós nascemos com aquele temperamento. E a nossa mulher vai mudar nosso temperamento? Quando é que nós temos o temperamento mudado? Hein? Quando ele está sob o controle de quem? De Deus, temperamentos transformados. Nessa hora, quando eu aceito Jesus como meu Salvador, Ele que vai começar a transformar o meu temperamento. Tá? Então existe um livro, Temperamentos Controlados pelo Espírito Santo de Deus. Bom Dia Espírito Santo, e vários livros ensinando a gente a lidar com o nosso temperamento, com a nossa alma. Então, o que eu quero deixar para vocês aqui é importante, os dois são uma só carne, mas os dois têm temperamentos diferentes, têm alma diferente, têm espírito diferente, e principalmente, homem é um ser o quê? Eu acabei de falar, racional, lógico. A mulher é um ser emotivo. Guardem isso, que isso vai ser importantíssimo para vocês. É por isso que a mulher lembra até a roupa que ela estava vestindo quando o cara pediu a ela para começar a namorar. Pode ter 30 anos de casado. Ela lembra a roupa, lembra onde que estava, um sorvete que tomou. O marido não lembra nem quando começou a namorar. Né? Ué, eu te namorei? Pensei que eu casei logo. Então isso é uma característica, tá? Por isso que a mulher fica chateada quando no dia do aniversário de casamento você esqueceu completamente. Né? Ela fez tudo para lembrar, enfeitou a casa, arrumou tudo, e você chega do trabalho de noite, todo sujo, suado, às vezes nem toma banho e vai dormir. Ela fica danada da vida, não é isso? E o cara fica chateado, essa mulher me lembra tudo, oh, que mulher chata. Eu lembro, eu sei que hoje é dia do nosso aniversário de casamento. Quando ele chega de noite, ele esqueceu. Não é? Porque, então essa é uma característica que a gente tem que guardar. A mulher, ela é muito emotiva. E as mulheres têm que entender que o homem não esquece, não é porque ele quer, não. Ele esquece porque faz parte do interior dele. Tá? Ambos serão uma só carne. Ambos estavam nus e não se envergonhavam. Mostra isso o quê? Que os dois tinham intimidade. Ambos estavam nus e não se envergonhavam. Mostrando que a intimidade entre nós é de suma importância. Mas para que haja intimidade entre duas pessoas, o que tem que acontecer com essas duas pessoas? Andréia, como é que é? Andréia, o que é? Você é o Cláudio. Andréia, para que se você fosse íntima do Cláudio, o que teve que acontecer entre vocês dois? Namorar. Mas para namorar, ele chegou, você deu o braço e ele começou a namorar? Para haver um acordo, houve o quê? Um diálogo. Diálogo. Comunicação. Tá? Então, gente, para que haja entre nós
intimidade, tem que haver conhecimento entre nós. Para que haja conhecimento, tem que haver diálogo. Como que vai o diálogo dentro de casa, hein, gente? Vocês perdem tempo dentro de casa conversando? Hein? Primeiro, ninguém perde tempo em casa conversando, ganha tempo. Né? Que a gente dentro de casa, tudo que está fazendo em prol da família está ganhando, não está perdendo. Tá? A gente ganha tempo conversando, isso tem que ser feito. A gente tem que procurar fazer isso. Então, falando em comunicação, eu vou passar a mostrar rapidinho a vocês o que é comunicação. Ó, gente, não esquentem, de vez em quando, vocês já perceberam aí que eu falo umas palavras meio pesadas, né? Isso é para quê? Para mexer com a estrutura do pessoal aí. Para acordar, para refletir, tá? Então, vocês não se assustem não, que daqui a pouco vai sair umas mais pesadas ainda. Mas é com a finalidade de acordar a turma aí. Acordar no sentido de estar dormindo, que não é acordar interiormente. Então, comunicação. O que é uma comunicação? É um processo, verbal ou não, de compartilhar informação com outra pessoa de uma forma tal que ela compreenda o que você está dizendo. Falar, ouvir e compreender, tudo isso está envolvido no processo da comunicação. Então, para que haja comunicação entre nós temos que falar, ouvir e compreender. Não adianta nada eu falar para a Andréia e ela não compreender nada que eu estou falando. Não adianta nada a Adriana falar com o José Roberto e ele não entender nada. Então a comunicação é um feedback. Eu falo, você entende. Você fala, eu entendo. Tá? Muitas vezes dentro da nossa casa, a gente fala muito, mas não se comunica. A gente não consegue esse feedback. Então, para que haja comunicação, tem que o seguinte, 3 mensagens são transmitidas. O que você quer dizer, o que você realmente diz. Então, muitas vezes o que você quer dizer não é aquilo que você disse, tá? Então, o que você quer dizer, o que você realmente diz, o que a outra pessoa ouve, tá? O que a outra pessoa pensa que ouve. Já aconteceu algum caso de alguém falar com você, fulano, não bota palavras na minha boca não, hein? E uma pessoa fala para você, você repete aquela frase de outra maneira. Uma brincadeira que a gente normalmente faz, por exemplo, tem uma fila de pessoas, eu chego aqui e falo uma frase baixinho no ouvido dela. Ela pega e fala essa frase baixinho no ouvido dela. Vocês já brincaram disso? No final, quando chega no último, a frase é completamente diferente. Por quê? Não houve a comunicação. Né? Nós podemos falar baixinho e nos comunicarmos. Muitas vezes a gente fala alto e nos comunica. Então, o que a outra pessoa pensa, o que a outra pessoa diz acerca do que você disse e o que você acha que a outra pessoa disse acerca do que você disse. Está vendo como é que a coisa é complicada? Então, se a gente observar na comunicação, a comunicação é isso aqui. É um processo verbal ou não. Por esse desenho aí, vocês estão vendo esses dois conversarem? Eles estão conversando? Mas estão se comunicando. Então, de que maneira? Além do olhar, mais o quê? O quê? Toque. O olhar, a gente aprende em psicologia que os olhos são o quê, hein? A janela da alma. Muitas vezes a gente olhando no olhar, a gente transmite aquilo que a gente está pensando. Né? Então é uma maneira de comunicar. Mas olha o que ele está fazendo, o toque. Nós fazemos um trabalho com terapia, com casais, em grupos. Às vezes a gente está com um problema, tem uma pessoa com um problema, não consegue se abrir de maneira nenhuma. Às vezes só da gente tocar na pessoa, durante aquele ato da terapia, só de colocar a mão na pessoa, pronto, a pessoa desaba. A palavra de Deus nos ensina que quando nós oramos pelos outros, o que é que fazemos? Imposição de mãos. Imposição. O que quer dizer? Impor, colocar, tocar. Então a Bíblia já nos orienta isso. Né?
A Bíblia diz mais uma coisa, com relação aos nossos pecados. Confessai os vossos pecados uns aos outros, para quê? Para que sareis. Né? Você confessa o pecado com a finalidade de quê? Você colocar para fora aquele problema seu, para que Deus te sare, para que Deus te cure, e para que aquela pessoa ore por você. Então, é importante na comunicação, além de falar, a gente aprender a se comunicar, às vezes só pelo toque. É uma coisa importantíssima para a gente, quando a gente está com um problema com o filho. O que nós orientamos os pais a fazerem? De noite, quando seu filho está dormindo, vai lá e ora com imposição de mãos. Meus irmãos, isso tem um efeito, uma coisa impressionante, tá? Nós temos 6 filhos, pô. Temos 4 naturais, 2 adotivos. Nosso mais velho já está com 22 anos, o menorzinho, os 2 últimos adotivos, uma está com 15 e o outro com 7, e nós não temos um problema dentro da nossa casa. Nossa família, graças a Deus, é uma tranquilidade. Meus 2 filhos mais velhos moraram 3 anos na Bolívia, para vocês terem ideia. O meu filho mais velho, se ele queria sair 11 horas da noite, lá da Bolívia ele ligava aqui para casa para avisar, papai, se ligar aqui para casa, eu não estou não, que eu estou em tal lugar. Mas por quê? Nós sempre tivemos o costume de termos um diálogo aberto com eles, orarmos com eles em culto doméstico e à noite, enquanto dormia, sempre orar com imposição de mãos. Então, nós vemos o efeito disso na nossa própria família. Agora, tem algumas famílias que a situação acontece dessa maneira aqui, ó. Que foi mesmo aquilo que nunca ouvi você dizer. Como é que vai a comunicação entre vocês? Você elogia a sua mulher, você elogia esse período, você fala que a comida ficou legal, e hoje o bife está espetacular. Na hora que seu marido chega em casa, te ajuda numa atividade de casa, você agradece ele, ó, fulano, obrigado, eu estava todo enrolado aqui, obrigado porque você me ajudou. Você fala isso para ele? Os maridos têm costume de falar para suas mulheres, ó, eu te amo, você é extremamente importante na minha vida. Os pais têm costume de falar com os filhos, de abençoar os filhos. Aquele costume, pai, bênção, mãe, bênção. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, minha filha. Existe um livro extremamente importante que vocês poderiam até ler, chamado Há Poder em Suas Palavras. Esse livro é de uma importância, é um livro fininho, mas de uma importância tremenda. Aquele costume que a gente tinha, eu vim de uma igreja tradicional que não valorizava muito aquela parte de guerra espiritual, de esses problemas todos que hoje a gente tem trabalhado, cura interior, e era muito comum dentro da igreja você ouvia falar, a mãe falar, meu filho é um diabinho, esse garoto é uma peste, isso, aquilo. Meus irmãos, o diabo está ao nosso derredor, tentando colher tudo, tomar posse disso e usar depois. Quantas mães que têm filhos na igreja, tinham filhos na igreja e que tratavam seus filhos dessa maneira? Você é uma peste, cara. Ele hoje, adulto, está sendo uma peste para sua mãe, para o seu pai. Porque o diabo tomou posse daquilo que a sua mãe falou. Então nós temos que aprender a dizer tudo de positivo para os nossos filhos, para o nosso marido, para a nossa mulher, colocarmos aquilo de bom que nós temos, abençoarmos essas pessoas, tá? Tem pessoas que acontecem, na comunicação dentro de casa, acontece isso aqui. Por que não conseguimos conversar sobre isso? Quando surge um problema, eles preferem colocar um esparadrapo na boca e não se comunicarem. A gente tem que aprender a resolver os problemas dentro de casa. A roupa suja se lava onde? Em casa. Então marido e mulher têm que conversar, enfrentar o problema, seja qual for o problema, pior que seja o problema. Eu tive um paciente que de repente apareceu com uma doença sexualmente transmissível. E ele ficou numa situação tremenda. Doutor, e agora? O que eu faço? Eu estou contaminado? Será que eu contaminei minha mulher? Meu irmão, você vai ter que enfrentar esse problema. Vai ter que conversar.
você vai ter que pedir perdão a ela. Em primeiro lugar, pedir perdão a Deus, tá? Porque você é um paciente que já teve uma experiência com Deus, você é um servo de Deus. Em primeiro lugar, você adulterou, não foi você, antes de causar um dano à sua mulher, você já causou um dano na sua relação com Deus. Então, primeiro se conserta com Deus. Agora, dá um jeito de conversar com sua mulher. Por quê? De repente, você já contaminou a sua mulher também. Então, qualquer que seja o problema, nós temos que dialogar dentro de casa, conversar com os nossos filhos, abrir o jogo, de modo que a gente possa solucionar o problema. Tá? Agora, isso aí a gente tem que ter bom senso, tem que ter sabedoria, tá? De modo que não atrapalhe a relação. Então, de repente, aconteceu um lance, vou chegar, vou contar para minha mulher. Isso acontece muito, a gente vê muito em situações onde a pessoa se emociona, vai para um local, tem uma experiência tremenda e chega e coloca aquilo tudo, vai extravasar tudo o que aconteceu. A gente tem que ter muito cuidado em saber a hora certa de colocar cada coisa, tá? A palavra de Deus nos ensina a falar a verdade, mas tudo tem sua hora e seu lugar, tá? De modo que você possa não atrapalhar a sua relação a dois. Agora, tem famílias que conversam a beça, conversam tanto, mas nessa situação aqui, acho que você acredita compreender o que pensa que eu disse, mas não sei, tenho certeza de que você ouvir não é bem o que eu quero dizer. Vocês entenderam isso? Nem eu. Fala demais e não diz nada. Então nós temos que ser objetivos na nossa posição, tá? Então, meus irmãos, é importante essa comunicação para que a gente possa estar bem na nossa relação. Então, quando a gente se comunica bem, a gente tem que ter a liberdade de conhecer um ao outro. A Bíblia diz que nós dois somos uma só carne. E diz mais, o nosso corpo é o quê? O templo do Espírito Santo de Deus. O zelador da igreja, ele conhece o templo todinho, não conhece? Ele conhece onde que é o refeitório, onde que é o banheiro, onde está com problema. Nós somos zeladores desse templo. A gente conhece esse templo todo? Você se examina de vez em quando? Você é médico fazer os exames de rotina necessários para que você cuide bem desse corpo? A mulher, na vida sexual ativa, tem que fazer o quê? Preventivo ginecológico, pelo menos uma vez por ano. E principalmente, uma coisa que a mulher relaxa muito é o preventivo do seio, tá? O nódulo no seio, quando a mulher examinando, ela encontra esse nódulo, ele é preventivo, a gente tira sem problema. Quando o médico encontra, já é uma interrogação. Após a menstruação, no banho, na hora que passou o sabonete no corpo, pega, examina o seio todo, examina as axilas, vai para o espelho, levanta, faz a ginástica, aquele negócio todo, para ver se tem algum nódulo. Se ela encontrou, aquele nódulo é extirpado e não causa nada. Agora, quando o médico, ela vai para o médico e o médico encontra, a gente já fica cheio de interrogação. Será que isso aí já causou um problema mais sério? Então, o nosso corpo, como seio, como templo do Espírito Santo, tem que ser cuidado. Quantos homens acima de 45 anos aqui já fizeram o teste para ver como é que está a sua próstata? Tá? Mas muita gente tem medo, levar uma dedada não é comigo não. Hoje, o que o pessoal está fazendo? Hein? Quem é que sabe? Antes da ultrassonografia, exame de sangue. Então, aquela história de dedada acabou, tá? Hoje, o homem, para fazer a prevenção do câncer de próstata, faz um exame chamado PSA, antígeno prostático específico. Colhe o sangue e vê como que está. Se o antígeno prostático está alterado, aí faz ultrassom de próstata. Se o ultrassom está alterado, em último caso,
faz o toque retal. Fora isso, não se faz mais, tá? Então, nós temos que cuidar do nosso corpo. Então, a gente vai passar rapidamente aqui noções de anatomia, para a gente ver. Então, a mulher na posição ginecológica. Vocês observam aqui a mulher na posição ginecológica, os grandes lábios, o introito vaginal, o útero e anexos, tá? A gente olhando isso aqui agora para dentro, a gente vê essa situação aí. O introito vaginal, útero e anexos. Vocês estão observando o introito vaginal, essa entradinha aqui assim? Vocês sabem o que é isso? Quem é que conhece essa parte aí do aparelho genital? Quê? Quem é que já ouviu falar em ponto G? Ponto G é o quê? Ponto do prazer, é o orgasmo. A mulher, para ter relação sexual, para gozar durante a relação sexual, para ela são importantes duas partes. Quais são, hein? Uma muito comum, qual é? Clitóris. Clitóris tem só tem uma importância para a mulher. O estímulo clitoridiano para ela gozar. Mas além dela gozar pelo clitóris, ela tem um estímulo no ponto G. São essas reentrâncias, essas proeminências que tem aqui no colo, na entrada do introito vaginal. Na hora que a cabeça do pênis passa por ali, mas o que eu estava voltando para a camisinha aqui. A camisinha foi feita para penetrar onde? Na vagina. Nós mostrando a vocês aqui que não tem quase aqui o quê? Musculatura. Em compensação, aqui é cheio de musculatura. E o que acontece com essa musculatura quando alguma coisa tenta penetrar ali? O pessoal até usa um termo aí fora, o cara está apertadinho. Né? Quando o cara está com medo, o que acontece? Contrai, o ânus contrai. O maior exemplo disso é quando a mãe tem que colocar um supositório na criança. Ela contrai e é difícil colocar o supositório. Então, quando o pênis tenta entrar aqui no ânus, isso é o mecanismo de defesa. O ânus foi feito para botar as fezes para fora, não para penetrar nada. Tá? Uma outra coisa interessante aqui. Olha aqui como que isso aqui é. O pênis entra aqui assim. Tá? No ânus, o pênis entra assim. Olha o tamanhozinho que tem aqui para o tamanho que tem aqui. Aí o que acontece? Na hora que o cara consegue penetrar o pênis com muita dor, ele penetra, aí penetra forte, bate aqui. A mulher já sente outra dor. O passivo sente outra dor. E começa a haver um ferimento nessa região aqui. Esse ferimento, com anos e anos, nós temos pacientes que têm 5 a 6 relações sexuais anais por dia. Profissionais do sexo que transam por trás, o cliente pagou, eles fazem o que o cliente quer. Então, quando chega aos seus 40 anos, já está com uma tremenda ferida aqui, preparando para ter um câncer, tá? Câncer de reto e de colo, tá? Mas a camisinha tenta penetrar, acaba arrebentando, e o cara acha que está tendo um sexo seguro, o sexo já está arrebentada, tá? Então, o ânus não foi feito para relação sexual. Tá? Aí, então aqui nesse desenho, eu quero que vocês gravem aqui de importante para vocês. Quantas coisas tem importantes aqui que a gente tem que gravar? Primeiro, clitóris. A fricção do clitóris vai fazer com que a mulher goze. Qual outra parte faz a mulher gozar? Que está aqui no introito vaginal. Tá? Outra coisa importante também é a lubrificação disso aqui. O pênis é seco. Se ele penetra numa região seca, o que acontece? Vai machucar. Então, a mulher tem que ser preparada para ela formar um muco de modo que lubrifique essa região. Inclusive, a mulher, como está muito excitada, o pessoal usa até um termo aí fora. Como é que é? Diz que a mulher está o quê? Molhadinha. Fulano está molhadinha. Por quê? O que quer dizer isso? Esse muco que foi produzido aqui vai fazer o pênis penetrar tranquilo. Agora, se o pênis penetra muito, o que acontece com a mulher? Ela faz o quê? Chora, né? Vai sentir o quê? Dor, porque bateu aqui no colo do útero. Então tem que ter o cuidado e falar, fulano, você está me machucando, penetra mais devagar. Tá? Aqui, gente, voltando para o embebimento disso aqui.
Então, como que o homem vai saber que a mulher está molhadinha? Como é que ele vai saber? Através de quê? Toque, tato. Na relação sexual nós temos que usar os 5 órgãos do sentido. Visão, o homem se excita pela visão. Olfato. Você imaginou você transar com aquela mulher fedorenta? O Joãozinho não acorda de jeito nenhum, né? Então, na relação sexual, tanto a mulher como o homem tem que estar cheiroso. A mulher não consegue gozar de jeito nenhum se o cara vier com aquele CC todo para a cama. Então, tem que tomar banho, fazer higiene. Então, tato, olfato, visão, o paladar. O paladar, a gente trabalha com paladar em que situação? Beijo, o sexo que a gente chama oral, que é a preparação, beijar os seios, beijar o corpo um do outro, beijar o introito vaginal, beijar a bolsa escrotal, beijar o pênis. Isso tudo faz parte do preâmbulo amoroso, tá? As pessoas confundem sexo oral com falta de higiene. Qual o prazer? A palavra de Deus diz, goza com os dois terem prazer. Qual o prazer que a mulher tem quando ela está acariciando, beijando o pênis do marido, de repente ele goza dentro da sua boca? Ela tem prazer? Não tem, então está errado. O prazer tem que ser a 2, tá? Agora, o marido tem prazer quando ela está acariciando seus órgãos genitais, e ela está tendo prazer também. Ela se excita em ver seu marido se excitando. E o marido, ao acariciar os grandes lábios, o clitóris, beijando, acariciando com a língua, a mulher tem prazer e ele tem prazer também. Agora, qual o prazer que ele tem nela começar a ficar produzindo muito muco e ele cheirar aquele muco, beber aquele muco? Vai ter prazer? Não, porque aquilo é de sabor desagradável, tá? Agora, então, o tato é importante, tá? Então, na hora da relação sexual, trabalhar com o tato, acariciar as áreas erógenas que a gente vai ver, é importante. E ao acariciar, chegar, colocar o dedo aqui dentro. Muita gente tem medo de botar o dedo aqui dentro, achando que ele vai morder, vai cortar um pedaço. Não tem perigo que não tem dente aqui, tá? Então pode acariciar, fazer carinho e a pessoa vai ter prazer, tá? Agora a gente analisa o aparelho genital masculino. No aparelho genital masculino, o que a gente quer chamar a atenção aqui? Primeiro, o canal da uretra. O canal da uretra comunica o exterior com o interior. Aqui passa pela próstata. Então o homem, o adolescente, o jovem que tem muita infecção de uretra, ele vai causar uma prostatite. E essa prostatite de repetição no jovem pode causar no adulto câncer de próstata, tá? Então por isso que a gente tem que ter higiene para uma relação sexual. Aí passa pela vesícula seminal, vem por esse canal deferente e vem até o testículo. Então uma bactéria que entrou aqui, ela vai chegar no testículo, causando infecção aqui. Gonorreia, clamídia, causando esterilidade no homem. Porque é aqui que o homem produz o espermatozoide. Quando esse espermatozoide não é destruído, ele fica estéril, tá? Então uma infecção que começou aqui no canal da uretra chega até aqui, causando esterilidade. Ou então causa prostatite, podendo futuramente causar câncer, ou então pode entrar na bexiga. Porque daqui, ó, se você vê, ele faz um Y. Um vem para a bexiga, outro para o canal deferente. E na bexiga causa infecções que vão para os rins e causando infecções renais graves. Hoje eu tenho em torno de 3.000 pacientes que fazem hemodiálise. Nós trabalhamos no estado do Rio, atendendo pacientes de diálise, aqui em São João, em Nova Iguaçu, Caxias, vários locais aqui, rede CDR, Centro de Doentes Renais, né? Nós atendemos esses pacientes que fazem hemodiálise, às vezes 3 vezes por semana, porque tiveram uma infecção renal que acabou causando um problema sério para eles. Então, uma simples infecção que começou aqui na uretra, tá? Então a gente já viu essa parte, agora vamos ver aqui as áreas erógenas. São áreas que dão prazer ao ser manipulada, tá? No homem, as áreas são visão, a parte superior do pescoço, baixo ventre, que inclui o
pênis, a bolsa escrotal e períneo. O homem tem períneo também, tá, gente? Onde que fica o períneo do homem? Hein? Períneo da mulher é aonde? Entre a vagina, naquele pedaço da vagina, e o ânus. O homem é ali também. Entre a bolsa escrotal e o ânus, aquele pedacinho ali se chama períneo, tá? E a região poplítea. Essas são as áreas erógenas. Quando o homem é acariciado nessas áreas, ele tem prazer, tá? E na mulher, quais são as áreas? São seio, baixo ventre e parte interna das coxas. Essas são as áreas mais erógenas em 90% das pessoas, tá? Agora, uma coisa importante que a gente tem que conhecer, além de conhecer o corpo, conhecer as áreas erógenas, a gente tem que também conhecer a curva de orgasmo, a curva do masculino e a curva de orgasmo do feminino. O homem, a gente diz que ele olhou, o gigante acordou e ele gozou. É igual o quê? O homem é igual o quê? Acendeu, pegou fogo e apagou rapidinho. Né? O homem, quando goza, o que ele faz? Né, gente? Vira pro lado e faz o quê? Só dormir nada. Ronca doidado. Né? Por quê? Ele relaxa, porque a relação sexual é uma relação que trabalha muito músculo, de contração, aquele negócio. Na hora que acaba de gozar, relaxa, é um relaxamento total. Então o homem é muito rápido, a curva dele. Agora olha a da mulher como é que é diferente. A curva da mulher. Aqui na mulher nós temos 3 curvas. Essa primeira aqui é a mulher que não consegue chegar ao orgasmo, é o fracasso orgásmico. O marido dela não a prepara, ele vai para a cama, se excita, penetra, goza e a mulher fica vendo navios. Não consegue nada. Essa segunda aqui é a curva da mulher, essa número 2, que tem o orgasmo único. O marido vai para a cama, prepara, ele goza e ela goza. E essa terceira aqui, toda assim, a B, é a curva do orgasmo múltiplo. É aquela mulher do super-herói. Aquele cara que vai para a cama, prepara bem a sua mulher, faz miséria, ela goza 2, 3 vezes, enquanto ele goza uma vez. É o chamado orgasmão, tá? Mas aqui tem uma coisa interessante. Relação sexual, curva de orgasmo, não começa quando vai para a cama, e sim quando levanta da cama. Do homem, a curva dele é quando vai para a cama. A da mulher é quando ela levanta da cama. Então é bom vocês guardarem isso. Aquele marido que levanta, a mulher levanta 5 horas da manhã, prepara café, vai na padaria, compra pão, compra leite, prepara tudo. Quando dá 15 para 7, ela chama o marido: Benzinho, levanta que eu já preparei seu café, você tem que acordar para ir para o trabalho. O cara tinha que sair às 7 horas, ele pula da cama, lava o rosto, passa correndo pela cozinha, nem um beijinho na mulher dá. Ela ficou danada da vida. Agora vai ter que acordar os filhos, vai ter que dar café para os filhos, vai levar as crianças para o colégio. O ingrato do marido nem um beijinho, nem tomou uma xicrinha de café para agradecer o trabalho que ela teve desde as 5 da manhã. De noite ele vem para a cama, chega em casa, toma banho, vai para a cama. Benzinho, vamos, tô doido para brincar. Ele vai encontrar o quê? O que o pessoal usa, o termo que usa, vai encontrar o quê na cama? Uma geladeira, né? O pessoal diz, a mulher fria. Primeiro, gente, que não existe esse termo fria. O termo certo é frígida. Segundo, não existe mulher frígida, tá? Ou a mulher finge, ou a mulher foge, tá? Guardem isso para você. Toda mulher bem preparada, ela goza, tá? Quando a mulher não goza, ou ela está fingindo, ou ela está gozando. Muitas profissionais do sexo, quando vão para a cama com um garoto aí, com um garotão, ela faz aquele negócio todo, o cara está crente que ela está gozando, ela não está sentindo nada, ela está fingindo para ele, tá? Muita mulher faz isso com o marido. Doida para acabar aquele negócio, já gozei, meu bem, já gozei, vai lá se lavar, vamos dormir. Cara, ela não sentiu nada, tá? Porque o cara não a preparou. Ou então de manhã ele falou uma grosseria com ela que marcou ela pro dia todo, tá? Ou então a mulher foge. Ah, fulano, hoje eu tô com a dor, com a cólica que eu não tô aguentando, não posso nem me tocar. E eu tô com a dor de cabeça, tô com enxaqueca, não vamos transar hoje não.
Por quê? Isso daí ela está fazendo porque o marido não viu o feedback. Ela quer que seu marido a trate bem durante o dia todo, não é só na cama, não. Agora, aquele marido que levantou de manhã cedo junto com ela, ele tem que sair às 7. Ela, em vez de levantar às 5, os dois levantaram às 6. Então, enquanto ela começou a preparar o café, ele foi na padaria, comprou o pão, ele acordou as crianças, ajudou as crianças a se prepararem para ir para o colégio, tomou o café todo mundo junto, ele fez uma oração, ele deu um beijinho nela, ele levou as crianças para o colégio, que era no mesmo caminho dele, deixou no colégio. Essa mulher já não se cansou tanto. Na hora que ela vai arrumar a cama, ele já arrumou tudo para ela. A cama toda arrumadinha, só guardar no guarda-roupa. Aí na hora que ela pega o travesseiro, encontra um bilhetinho. Fulana, você é a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. A cada dia eu agradeço a Deus por você existir. Já mexe com a estrutura de qualquer mulher, não mexe? Já imaginou se nesse bilhetinho ele grampeou uma nota de R$100? De noite, meus irmãos, o quarto vai ser um salão de festa. Aí ela foi na padaria, comprou uma porção de salame, comprou isso, fez uma maior festa no quarto para os dois à noite. Que? Lá não dá. Não dá. Lá fora o pessoal compra, aqui não dá não, aqui agora não dá. Lá fora o pessoal bota uma cervejinha, uma champanhe no gelo. Coca-Cola, aqui é Coca-Cola, Guaraná. Tá jejuando, isso é bom. Aí, isso aí, gente, quando no início eu falei para vocês qual é a diferença básica do homem para a mulher, o homem é o quê? Lógico, a mulher é o quê? Emotiva. Maior exemplo para vocês fazerem essa experiência. Aquele cara preparou aquilo tudo, de dia ele ligou para ela, ó, fulano, tudo bem? Tá precisando que eu compre alguma coisa para você? Isso tudo tá mexendo com a emoção da mulher. Quando ele chega de noite, enquanto ela está arrumando a janta, ele está preparando a mesa para eles jantarem, todo mundo jantou, ele foi para a cozinha com ela, enquanto ela está lavando os pratos, ele está esfregando, ele esfrega os pratos, esfrega nela, faz aquela brincadeira todinha, né? Aí os dois vão tomar banho junto. Aquilo tudo não parece nada, não. Ih, mas que bobeira, que besteira isso, que nada isso aí. A gente tem estudos e mais estudos em cima disso. Tá? Para ver como que isso é importante na relação a dois. Porque na hora que os dois foram para a cama, os dois já estão excitados e os dois estão descansados. Tá? Aí a mulher vai gozar 1, 2 vezes. Aí não vai você que vai procurar ela, não. Ela que vai te procurar. Fulano, vamos transar? Estou doido para transar com você hoje. Então você vai ver que vai inverter as coisas. Tá? Então essa curva de orgasmo é importante, gente. E agora eu quero passar para vocês algumas distorções no uso da sexualidade. Tá? Quais são as distorções? A palavra de Deus diz, nós vimos tudo isso aí que a gente pode fazer. A minha mulher costuma dizer o seguinte, o nosso quarto é um salão de festa onde podem entrar 3 pessoas. Só 3. Eu, minha mulher e Jesus e Deus. Nunca podemos deixar uma brecha para Satanás entrar. Muitas pessoas dizem que dentro de 4 paredes vale tudo. Nós concordamos, dentro de 4 paredes vale tudo, que estiver da vontade, conforme a vontade de Deus. Tudo que eu fizer com a minha mulher, que Deus estiver aprovando, está certo. Então qual é uma coisa que não é aprovada por Deus na relação do casal? Sexo anal. Tá? A palavra de Deus diz, nem os sodomitas herdarão o reino de Deus. Poucos dias saiu uma reportagem de um juiz. Alguém leu essa reportagem, passou na televisão ou no jornal? Um juiz que foi preso praticando relações sexuais com um oficial de justiça dentro do gabinete dele. Alguém chegou a ver isso aí? O termo que foi colocado naquela notícia. O juiz estava praticando relações sodomitas passivos. O que estava fazendo? O cara estava comendo ele. Tá? Sexo anal. O sexo anal é o único sexo condenado por Deus. Nem os sodomitas herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9, 10. Não erreis.
nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem herdarão o reino de Deus. Tá? Então, sexo anal, nós já vimos tecnicamente dentro da medicina os problemas que causam e estamos vendo agora na palavra de Deus. Um outro problema sério que acontece muito, adultério. O que é adultério, hein? Relação o quê? Extraconjugal, de uma maneira mais objetiva. E a palavra de Deus diz no Velho Testamento o quê? Não adulterarás. Jesus no Novo Testamento, em Mateus, diz o seguinte: foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar para uma mulher, em seu coração já cometeu adultério. Quando é que o ser humano pratica adultério nessa situação, hein? Não. Quando ele pratica masturbação. A masturbação é uma forma de adultério. Mas como? Alguém se masturba lendo a Bíblia? Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tem alguém lá assim? Não. Né? Alguém se masturba cantando glória, glória, aleluia? Não. Para alguém se masturbar tem que estar fazendo o quê? Pensando em quê? Vai pensar na sua mulher que está deitada na cama e você lá no banheiro? Está pensando em quem? Na mulher alheia. Ou está vendo uma revista pornográfica. Então, a masturbação é uma forma de adultério. Gente. Muitos de nós não analisamos dessa maneira. Tá? E a gente sabe que aquele cara que se masturba muito, ele não vai ficar só naquele ato sozinho com ele. Um dia ele vai tomar coragem e vai chegar onde ele quer. Tá? Nós trabalhamos com pessoas com desvio de conduta, lá dentro da universidade, nesse setor nosso, de DST AIDS, a gente trabalha com pessoas com desvio de conduta. E a gente, doutor, eu me masturbava, uma coisa muito comum é o assédio sexual, o abuso sexual em família, tá? Um atrás do outro a gente atende lá. Pega um tio, pega uma garotinha de 16, de 15 anos. Como é que aconteceu? Doutor, eu não aguentava, masturbava todo dia pensando nela, um dia acabei e agarrei. Então, acaba chegando na consumação do ato, tá? Então, adultério, que tem a masturbação, sodomia, bestialismo. O que é bestialismo, hein? Relação sexual com animais. A gente está cansado de ver aí casos de pessoas praticando relações sexuais com animais, aqui no Rio, inclusive, São Paulo, tem casas de massagem com pessoas que vão lá para ter relações sexuais com animais, que são preparados para manter relação com pessoas. E a palavra de Deus diz, em Deuteronômio, com varão não te deitarás como se fosse mulher, nem a mulher se porá perante o animal para juntar-se com ele. Confusão é. Daí a gente sabe de casos e mais casos de pessoas que se contaminam tendo relações com animais. Outro problema sério é a prostituição. Tá? A palavra de Deus diz, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. 1 Coríntios 7:2. Mas, em Gálatas, as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia. Quem comete tal obra não herdará o reino de Deus. E a prostituição não é sair na rua vendendo o corpo, não. A Bíblia diz em Ezequiel 23:3, estas prostituíram-se no Egito, prostituíram-se na sua mocidade, prostituíram-se quando foram apertados seus seios, ali foram apalpados os seios da sua virgindade, mostrando que o simples apalpar o seio da mulher fora do casamento é prostituição. Aí a gente deixa a interrogação, como que vai o namoro dos nossos filhos? Aquela menina, alguns garotos já chegaram para doutor, se eu não passar a mão, se eu não der uma chupadinha nos peitos dela, elas vão falar que eu sou bicha? Então eu tenho que fazer. Então as meninas provocam os garotos para eles se prostituírem com ela. Tá? E a palavra de Deus é bem clara, isso é prostituição. Agora, depois desses desvios, nós vamos mostrar as consequências, que são as doenças sexualmente transmissíveis. Então vou mostrar rapidamente, porque eu já estou em cima da hora, tá? Vocês têm uma noção das DSTs, tá? Primeiro, as doenças que causam feridas. Entre as doenças que causam feridas, nós temos o herpes genital. Vocês observarem várias feridinhas aqui no pênis, ali no introito vaginal, tá? É uma doença muito comum, tem o herpes labial, que é através do sexo oral.
contamina e dá o herpes labial, porque o herpes genital, porque o epitélio dos lábios e do aparelho genital é igual. Então, a contaminação do herpes é muito comum. E é uma doença que não tem cura, tá? O paciente carrega isso para o resto da vida. Nós simplesmente aprendemos a tratar o vírus, evitando que ele recidiva, que ele apareça com tanta frequência, tá? Mas ele, se o paciente tem uma queda do estado imunológico, tem um estresse, pega muito calor, muito frio, ele pode aparecer novamente, tá? É uma doença que incomoda muito o aparelho genital. Olha o que esse paciente fez aqui no pênis dele. O que é isso? Ele botou 2 piercings, um aqui, outro aqui, ó, e uma tatuagem, tá? Isso é um garoto de programa, 19 anos, transa com todo mundo, um dia, modismo, né, fazer tatuagem, fazer piercing, ele fez. Mas aqui a doença, o herpes dele aqui, ó. Por quê? O cara acha que tem que botar camisinha só na penetração. O cara pagou boquete nele, com herpes na boca, passou para ele, tá? Outra doença que incomoda muito, o cancro mole, são feridas, como vocês veem aqui, ó, várias feridas, tá? No pênis, na cabeça do pênis, no corpo, no introito vaginal, que evoluem, aqui, outra ferida, que é a donovanose, e o cancro, como linfogranuloma venéreo, evolui para ínguas, de um lado e de outro da virilha, ínguas imensas, que às vezes a gente tem que furar com uma agulha de um calibre de uma caneta esferográfica. Fura para tirar o pus todo aqui de dentro para dar um alívio para o paciente. Essas aqui tem cura, tá? O paciente tratou, fica curado, legal. Herpes não. Olha o estado que fica o pênis do paciente quando ele pega o linfogranuloma. Isso tudo é pus, tá vendo? Ele faz uma parafimose, ele não consegue nem botar a cabeça do pênis para fora, tudo inchado, aquilo está tudo cheio de pus e inchado, tá? Mas entra com antibiótico, uma semana depois está limpinho. Uma doença que causa ferida e que a gente se preocupa muito é essa daqui, sífilis, tá? Aqui, dá uma feridinha aqui, olha lá, outra ferida. É uma ferida que com ou sem medicamento, com ou sem tratamento, ela desaparece. Aí o paciente acha, foi um machucadinho, um mosquito que ficou aí, curou, não vou me tratar não. Aí tem um agravante. Ela começa a aparecer na pele, é a sífilis secundária, começa a causar transtornos na palma da mão e na planta dos pés, que também com ou sem tratamento desaparece, aí ela começa a dar problemas nos órgãos internos, como coração, ossos, cérebro, levando o paciente à morte. A sífilis, a evolução dela pode ir de 20 a 30 anos. E esse paciente, às vezes, sem saber que está contaminado, está contaminando todo mundo com quem ele tem relação sexual. Mas um agravante dela é uma doença compulsória e que a gente tem que avisar todas as vezes que pega um paciente, porque ela pode passar da mãe para o filho durante a gravidez, causando transtornos na criança. Então, todas as vezes a gente pega uma grávida, faz o tratamento e ainda consegue salvar tanto a mãe quanto a criança. Agora, quando ela não se trata, a doença pode exacerbar, a criança nasce às vezes sem defeito, mas depois ela pode nascer com malformação aqui. Os dentes dela todos cheios de alteração, tá? Ou então aparece aquele lábio em fenda, alguém já viu? Lábio leporino, tá? Que é uma malformação da sífilis. Uma doença que causa corrimento. Na mulher, nós temos candidíase, tricômona, vaginose, gonorreia e clamídia. Causa esse corrimento vaginal. Delas, uma doença importante aí é candidíase, porque é uma doença que é muito comum no diabético. A mulher tem candidíase com muita frequência. Um paciente imunodeprimido tem candidíase com muita frequência, tá? E se os dois... se um não se trata, a doença fica indo e voltando. Então, todos os dois têm que se tratar. No homem, as doenças mais comuns são a gonorreia e a clamídia, com corrimento, tá? A gonorreia, olha o que ela pode causar no homem. Isso aqui é um paciente com gonorreia. Tá dando vocês verem o que é isso aí? O que é isso? Um saco. Né? A bolsa escrotal, olha o tamanho dela. Tá? Olha lá o tamanho do pênis.
perto dela. Ela está toda inchada. Foi aquilo que eu mostrei para vocês. Do canal da uretra, passou pela próstata, vesícula seminal, canal deferente e chegou lá. E causou essa infecção. Esse paciente já está estéril, tá? Ele perdeu todas as células germinativas dela pela infecção da uretra, da bolsa escrotal. Olha essa paciente aqui onde teve gonorreia. Nos olhos, tá? O paciente tinha corrimento uretral com gonorreia, aquela brincadeira toda, pincela aqui, pincela ali, pinçou nos olhos, ali a mucosa, a bactéria se instalou ali e causou essa infecção toda. E aqui tem um agravante, está perto do sistema nervoso central, pode dar meningite, tá? Agora, uma doença que tem crescido, de 10 pacientes que a gente atende, 8 estão com isso aqui, ó. Crista de galo, tá? Condiloma cuminato, HPV, tá? Essa doença tem crescido assim de uma maneira tremenda. Por quê? O paciente, naquela brincadeira no preâmbulo, faz roça-roça, brinca nas coxinhas, faz isso, faz aquilo, sem camisinha. Então, se um tem uma verruga, um aparelho encostando no outro, mesmo sem penetração, tá sem a proteção, ela se instala. E ela vem vem aqui, pode vir para a bolsa escrotal, chegando até o ânus. Aqui, vem, toma tudo até o ânus, porque é uma área muito úmida, aí o fungo, é um vírus também, se instala e não tem cura, tá? Nós, para tratarmos isso aqui, nós acabamos com essa verruga, queimamos com ácido tricloracético, ou então queimamos com bisturi elétrico. Multiplicadores dessas informações para suas famílias, tá? Vocês devem ter filhos, parentes. Então, a nossa finalidade aqui é passar essas informações de vocês, de modo que vocês só possam ser bênçãos um para o outro e que os dois sejam bênçãos para os seus familiares. Que Deus abençoe a todos. E o senhor, seu Jorge, o que você achou do projeto? Eu achei uma maravilha de Deus. Melhor coisa que poderia me acontecer na vida. Achei uma maravilha. Quantos anos o senhor tem? Tenho 36 anos. O moço ali falou que ele disse que foi o melhor final de semana da vida dele. Olha quantos final de semana a gente já tem. O cara tem 30 e pouco também. E aí? Então. O senhor também foi? Foi o melhor. O melhor final de semana da vida. Final de semana que eu já passei na minha vida. É você de casa, não tem jeito. Eu vou encher sua boca de água. Você vai ter que vir para esse projeto, né? Tem mais gente aqui, mas vamos ver se eu consigo chegar aqui. Tem mais uma. Qual é o seu nome? Ana Lúcia do Denival. Ana Lúcia do Denival? É. E o que você tem a falar sobre esse trabalho? Ótimo, uma benção. E o senhor, seu Denival? Eu gostei. Foi uma benção. Tem um aqui. Tudo bom, irmão? Tudo bem. O que você achou do projeto? Ótimo, maravilhoso. E você? Você, a esposa dele, é a Sandra, né? Edna. Edna, né? Bom, muito positivo. Ninguém reclamou até agora, só fala coisa boa. Por quê, hein? Porque realmente foi uma maravilha para todo mundo. Com certeza.